semelhante àqueles que vocês viram lá no vídeo. You can call them. Okay, team, come up quickly. Who is who? Where you come from? Your age, if you like to say. Somente pessoas bonitas, então eu vou sair daqui. I think they can say something short about Yeah, themselves. just name. Eles vão dizer algo, só uma coisinha para vocês conhecerem a eles. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Tomorrow morning you are going. Pela manhã, de manhã ela vai acertar. Eu sou Emily. Eu sou a Emily. I'm from South Africa. Eu sou da África do Sul. Fun fact about me is I love creative writing. Eu gosto de escrever. And I love writing novels. Eu gosto de brincar com bonecas. And my heart is to share Jesus through stories. E o meu dom, o meu chamado é transmitir Jesus através de histórias. Hello everybody, my name is Georgia. Alô, todos vocês, o meu nome é Georgia. I'm from South Africa. Eu sou também da África do Sul. Interesting fact about me is that my dad is Taiwanese. O meu pai é vietnamita? Taiwanese, from Okay. Taiwan. O pai dela é de Taiwan And my mom's Afrikaans. e a mãe dela é africana, que é o povo da África do Sul. Então ela é mistura de Taiwan com sul-africana. Hello, I'm But you Dan. must say that you are surfist. I like that. Ela é surfista. Hello, I'm Daniel. Eu sou o Daniel. I'm from the United States. Eu sou dos Estados Unidos. An interesting thing about me, I enjoy sleeping on the floor. Uma coisa interessante de saber que ele gosta de dormir no chão. Hello, Hello, my name is Mika. eu sou a Mika. An interesting fact about me Uma coisa acerca de mim is that one day I would, if I had to do one job, Uma vez eu estava lá num trabalho it would involve horses que envolvia força and children. e crianças. Esse é meu chamado. Ele gosta de trabalhar manualmente com crianças. Hello, I'm Sarah. Eu sou a Sara. I'm from Zambia. Eu sou da Zâmbia. Zâmbia é um país africano. An interesting fact about me is that I have pet chickens. Ela gosta de pregar. Preaching. Do you like to preach? Yeah, I don't see you preaching. Hello, my name is Caitlin, Eu sou a Kaylan. and I'm from the United States. Eu sou dos Estados Unidos. A fun fact about me is that I love coffee, Eu gosto de café. and my desire is to open a coffee shop one day Meu desejo é abrir um coffee shop um dia and use it as a space to minister to people. e usar esse espaço para ministrar a vida das pessoas. Hello, my name is Yana. Eu sou a Yona, I'm from South Africa, também sou da África do Sul. and fun fact about me, Uma coisa acerca de mim, I played archery for my country. I played archery for my country. ela trabalha num time da África do Sul. Hello, my name is Barbara. Eu sou a Bárbara, I'm from America. sou dos Estados Unidos. And fun fact, I come from a family of 7 children. E eu gosto também de trabalhar com crianças. Boa noite. My name is Christian. Primeiro ele tem 2 metros, né? Dá para perceber, né? 2 meters. A fun fact about me is I am very Repeat your tall. name again. Repeat your name again. Okay. My name is Christian. Eu disse para ele começar de novo. Meu nome é Christian. And a fun fact about me is that I'm very tall. Uma coisa interessante acerca de mim é que eu sou muito alto. Hello, my name is James, O nome dele é o James, pode ver que ele fala a voz mais grossa de todos. and a fun fact about me is I love fishing. Fishing. Ele gosta de I pescar. love fishing. Ele tem uma voz mais, ele gosta de cozinhar, ele like to cook também.
Ele é o cozinheiro da equipe. E o Leo do Cuca. E ele tem a voz mais grossa também. Ok. Okay, my name is Stian. Eu sou o Stian. Interesting fact about me is that I used to be a farmer before I joined missions. Eu era um fazendeiro na África do Sul e aí estou dedicando a minha vida para missões. Isso aí. I just want to share something short before we're going to have 2 testimonies and then someone sharing the word. Eu estou controlando bem o tempo aqui, tá? Ele gostaria de falar alguma coisa breve, antes de ele ter 2 pessoas que vão compartilhar algum testemunho. The thing about missions Uma coisa importante acerca de missões is that the Lord called each one of us in this team é que o Senhor chamou a cada um de nós para esse time, to go out into the nations para ir para as nações and spread the word of Jesus. e levar o amor de Jesus. But that's not just how it happens. Mas não é só isso. Each one of you are also called to the missions field Cada um de vocês também foram chamados para o campo missionário. because the missions field start just outside this door. Porque o campo missionário começa exatamente ali do lado de fora daquela porta. And every person you meet Cada pessoa que você vê cada dia, or get to talk with in your everyday life, todos os dias da tua vida, aquelas pessoas que você encontra, that person is part of the missions field. aquela pessoa é parte deste campo missionário. Because you can spread the love of Jesus with that person. Porque você pode compartilhar o amor de Jesus com aquela pessoa. So let's have James for our first testimony. Nós vamos ver então o testemunho de James. É James? Esse é que tem a voz grossa. Eu vou fazer a voz grossa do intérprete também. I'm going to interpret with a different voice. You follow pouco português. Boa noite. Eu falo um pouquinho português agora. So I want to share my testimony tonight about how Jesus' love changed my life. Eu vou dar um breve testemunho a vocês de como Jesus tocou a minha vida. So growing up, I had parents that loved me very much and exposed me to Jesus from I was born. Eu sou muito feliz porque os meus pais me amavam muito e falaram de Jesus para mim quando eu era muito pequeno ainda. But when I got into my teenage years and I started making decisions for myself about my life, E quando eu fui para a vida adolescente, eu comecei a tomar as decisões então acerca da minha vida. I didn't think it was important to include Jesus in those decisions. Então eu comecei a ver como era importante eu colocar Jesus no meio daquelas decisões. So I would do whatever was easy and fun E eu comecei a fazer tudo aquilo que era mais fácil e mais divertido. to remain popular and stay in with my friends. E eu comecei então a crescer popular entre os meus amigos. And this resulted in me seeking for my identity in all the wrong places. E isso começou a me levar então para os lugares errados. I would go out drinking with my friends and smoking, Eu comecei a beber com os meus amigos, a fumar com os meus and amigos. I just put Jesus to the side. E eu comecei a colocar Jesus de lado. And in all of this, I didn't know it, but he was looking for me. E no meio disso tudo eu comecei a perceber que ele continuava me buscando. And yeah, then coming into my final year of high school, Então quando eu fui para o ensino médio, I was still seeking for my identity in the world. e eu estava começando então a sentir o gosto pelo mundo. And then a very traumatic experience happened in my family. E algumas experiências também começaram a acontecer no meio da minha família. My sister took her life at the beginning of the year, A irmã dele cometeu suicídio and this broke us very much. e isso quebrou a nossa família. And this resulted in me just seeking for, seeking for healing in the wrong places. Daí então me levou a começar a buscar a cura nos lugares errados também. So I went into drugs and alcohol, trying to look for a place to get rid of the pain. E eu comecei também a buscar mais no álcool e em lugares que eu achava que podia tirar aquela dor que eu estava sentindo. But the more I did that, the worse it got. Mas quanto mais eu fazia aquilo, parece que a coisa piorava mais. And I didn't want to live like that. E eu não queria viver daquele jeito. And Jesus started to stir in my heart. E Jesus começou a trabalhar no meu coração.
and he encountered me in a radical way, Então ele me encontrou de uma maneira muito radical and he helped me to get free of all of my addictions. e ele começou a me libertar então de todos os meus vícios. And when I realized what he'd done for me on the cross Quando eu comecei a entender o que ele tinha feito para mim na cruz, by just reading his word e, através da sua palavra eu comecei a receber and cura. seeing what his heart was for us and what he wanted for us, E eu comecei a entender também o seu coração por nós, o que ele queria de nós. it changed my life. E isso mudou a minha vida. That no matter what I did, Isso eu entendi que não importava quanto mais eu fazia, whether it was for him or against him, se fosse a favor ou contra. he had died on the cross thousands of years ago for my sins. Já há 2000 anos atrás ele tinha morrido na cruz por mim. And that I would not be saved by my works. E eu entendi então que eu não era salvo pelas minhas obras. I would only be saved by his grace. Eu entendi que eu era salvo unicamente por sua graça. And that changed my life. Isso mudou a minha vida. Then when I started getting more into his word and what he wanted for my life, Eu comecei a buscar entender melhor a sua palavra e o que ele queria para a minha vida. a thought came into my head that I've never thought of. A thought came into my head that I'd never thought of. Então um pensamento veio à minha mente que eu nunca tinha imaginado. I started thinking about doing things for Jesus, E eu comecei a dizer, eu quero fazer algo pelo Senhor. and that led me to missions, E aí eu decidi então me envolver com missões. where I was in the high school at Global Missions, Eu estava no ensino médio e comecei a me interessar por missões. so I'd seen many missionaries come in, and I always thought they were very crazy. Okay. So I'd always seen many missionaries come in, and I thought that they were very crazy. E eu comecei a pensar, não, esses missionários aí são muito doidos. But then when Jesus started to work in my heart, Então o Senhor começou a trabalhar no meu coração. that's what I wanted to do. E aí eu comecei a dizer, não, é isso que eu quero fazer. So by his love, he took me from nothing Então eu posso dizer que pelo seu amor ele me tirou do nada and gave me this opportunity to do missions e me deu essa oportunidade de poder fazer missões. and to be able to come and serve all of you. Então eu estou aqui para servir a cada um de vocês. Yeah. Thank you. Obrigado. And now my friend Caitlin is going to share her testimony. Eu sou muito difícil de guardar nome, eu guardo fisionomias. Ela é Keila. Hello. I'm so happy to be here with you all tonight. No, just a short testimony. Ok. Eu pensei que ela ia pregar, mas ela vai dar um testemunho curto. And this is just a small but powerful portion of what God has done in my life. É uma pequena porção daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. I believe God has something very specific to say to each of us tonight, Eu acho que o Senhor tem algo a falar conosco essa noite, but I want to be bold. mas eu quero estar preparado. And I see there's a big group of young people right over here. Eu estou vendo que tem um grupo grande lá de jovens lá atrás. And God wants to speak something very specific to you. America's talk too fast. Okay. Os americanos falam muito rápido, então aí o sotaque é diferente dos sul-africanos. Aí se ela falar rápido, okay, I can't talk. Because you know Americans like Brazilian, they speak too fast. Tell them what you said. Start again. You can start again. Sorry to interrupt, but So I want to speak about my relationship with my father então primeiro eu quero falar alguma coisa acerca do meu relacionamento com meu pai and how it really distorted my image of God. e como isso afetou também a mim. So growing up, my relationship with my father was a bit broken. Quando eu estava crescendo, o relacionamento com meu pai era um relacionamento quebrado. I often felt like he was disengaged. E eu não sabia então como eu podia me envolver. Like physically, he wasn't present, Meu pai ele não tinha uma presença física and emotionally, he wasn't present. e emocionalmente também ele era distante.
And this ended up creating this longing in me, Isso criou alguma coisa ruim em mim. and I sought for that in other relationships. E eu comecei a procurar em outros relacionamentos. And I didn't realize that that was because I wanted to see that, but I wanted to see that in my father. E eu não conseguia entender que, na verdade, o que eu estava buscando era aquilo que eu queria ter recebido do meu pai. So I was seeking for something to find in relationships Então eu comecei a buscar em relacionamentos, because of unforgiveness in my heart towards my father. porque o meu coração tinha uma carência de pai. And it wasn't until about 2 years ago when I got saved Então eu comecei a pensar, e quando eu me tornei salva, that I recognized this. eu reconheci isso. I often felt like I had to fight for his attention Então eu vi que eu também procurava muita atenção, or to do things to earn his love. ou fazer alguma coisa para merecer o amor, And then I placed this thought that I had on God. e eu comecei então a procurar aqui e ali. And it wasn't until I forgave my father Então quando eu consegui perdoar o meu pai, that these lies were finally taken out of my mind. então aquelas coisas começaram a sair da minha mente. And I got to see what was true. E eu comecei a ver melhor. And that for God's love, I don't have to work for it. E eu comecei a procurar me relacionar melhor. And that I never have to fight for his attention. E eu já não precisava mais lutar por sua atenção. And that his love satisfies. E isso já me satisfazia. And it's just the best thing ever. But yeah, I just want to say to each of you Resumindo, o que eu queria falar para cada um de vocês, that I think oftentimes our image that we have of our Father às vezes você está procurando tocar no coração do teu pai, affects our image of God. e às vezes você não está conseguindo. And Jesus died to set us free from any of that. E ele quer nos tornar livres dessas dores. And I really believe he wants to stir in each of our hearts tonight, E ele quer tocar os nossos corações essa noite and that we should let him into that space e ocupar aquele espaço vazio. to heal and to reveal what's true. E ele quer promover a cura através. Thank you. Amém. Now Emily is going to Estou give the acostumado a word. interpretar os sul-africanos, o sotaque sul-africano é mais fácil. Os americanos são acelerados, aí eu... I need to talk more with Americans. It was tough for me, because I'm so close to South Africa now. Ok, you are the preacher. Vamos receber a pregadora essa noite? You are the preacher. Boa noite. Got it right this time. Eu gosto desse tempo. I am so happy to be here tonight. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. I look in this room and I just see sons and daughters of Christ. Eu vejo aqui os santos de Deus, de Cristo. And it feels like home. Eu estou me sentindo como em casa. I so wish that I could speak your language. Eu estou desejando tanto falar a língua de vocês. But tonight I'm trusting that I'm speaking to your spirit. Mas essa noite o meu desejo é falar ao espírito de vocês. So my name is Emily Hart. O meu nome é Emily Hart. I come from South Africa, as you know. Eu vim da África do Sul, como vocês já sabem. And I've loved Jesus since I was a little girl. E eu amo Jesus desde que eu era uma pequena menina. I grew up in a family that taught me how to love him. Eu cresci numa família que me ensinou a amá-lo. My parents modeled a godly life to me. Os meus parentes se tornaram modelos para mim. And they showed me the power of knowing my identity as a daughter of God. E eles me ensinaram a desenvolver a minha identidade como uma filha de Deus. And because of this, I've lived a life of joy and love and peace. E eu desenvolvi muito a questão da alegria, da paz. And I'm so grateful for my parents. E eu sou tão agradecido aos meus pais. Today I want to speak to you about fathers, E eu quero falar nessa noite acerca de pais. specifically our Father in heaven. Vamos falar do nosso Pai no céu. I believe that there's something extremely powerful about knowing the father heart of Eu God. creio que é alguma coisa maravilhosa de conhecer o coração paterno de Deus.
It unlocks our identity as being sons and daughters. E abrir a nossa identidade de sermos filhos e filhas de Deus. And through that, it unlocks freedom. E através disso nós recebemos liberdade. So I just would like to start off in prayer, E eu gostaria então de começar orando. so we can all close our eyes. We can all close our eyes. Podemos fechar os nossos olhos então para orarmos. Yeah, Father in heaven, Querido Pai Celestial, thank you for this family right here. obrigado por esta família aqui presente. Thank you that because of you, we are family. Muito obrigado porque por tua causa nós somos uma família. Thank you, Jesus, for your love. Obrigado, Jesus, por teu amor. Thank you for the way that you show us your love. Obrigado pela maneira como tu demonstraste o teu amor. And I pray tonight you would open up our heart to you, E eu oro para que esta noite nós possamos abrir o nosso coração para ti and that we would experience the Father's heart e tonight. que nós possamos entender acerca do coração paterno de Deus essa noite. Amen. Amém. Pode só fixar que está dando aqui uma microfonia. Não sei se está dando aí embaixo também, mas aqui está. Não sou chato, eu sou um pouco excêntrico, que se a gente não tiver o som bom, para interpretar fica complicado. Just that's something about the mic. Sorry. No. So in the beginning of creation, we were made to walk with God. É maravilhoso como nós podemos caminhar com Deus. We know this because in Genesis it says that after Adam and Eve sinned, Nós lemos porque em Gênesis, né, quando Adão e Eva pecaram, they heard the Lord God walking in the garden in the cool of the day. eles ouviram Deus caminhando lá no jardim no final do dia. And I believe that they recognized the sound because they did it often with him. Eu creio que eles reconheceram como se os passos de Deus, porque eles estavam acostumados com isso, Because we were made to walk with him. porque eles caminhavam com Ele. That is our calling. Esse é o nosso chamado. But then sin came, Mas aí o pecado veio and we disobeyed God's orders. e nós desobedecemos a Deus. We ate from the forbidden tree, Nós comemos do fruto proibido and that brought in shame. e isso trouxe conflito e vergonha It brought in striving. e trouxe divisão. And that perfect harmony with God E aquela harmonia perfeita com Deus was broken. foi quebrada. And division between God and man came. E aí veio a divisão entre o homem e Deus. And since then, the rest of history is God inviting us back into relationship Então, with Him. através do resto da história, é a história de Deus tentando nos levar de volta a um relacionamento com Ele. And the way He does this is through revealing the Father's heart to us. E a maneira como Ele faz isso é buscando revelar o coração paterno dele a nós. The love of the Father's heart calls us home. O amor do coração de Deus quer nos chamar de volta. And this is most profoundly seen when Jesus came to the world. E isso foi mais perfeitamente apresentado quando Jesus veio ao mundo. And He died so that we may be brought back home to Jesus. E Ele morreu para que nós fôssemos de volta para Ele. But I'm going to get back to Jesus in a minute. Mas nós temos que entender que isso veio através de Jesus. Let's start by talking about fathers. Nós vamos falar um pouco acerca de pais, então. We all have one. Todos nós temos. Some of us have really good dads. Alguns de nós tiveram bons pais. I've had a wonderful dad. Eu, por exemplo, tive um maravilhoso pai. He's shown me strength and gentleness. Ele era tão charmoso, tão gentil. He's been a leader in our family. Ele liderava a nossa família. He's modeled godly love. O seu modelo era um amor. And I thank God for my dad. E eu louvo a Deus pelo meu pai. But this is rare these days. Até hoje. There are absent fathers. Mas nós também temos outro tipo de pai, os pais ausentes. Maybe you have a father that was weak, Talvez o teu pai seja um pai fraco. that he didn't stand up for you when you needed to be stood up for, E ele muitas vezes falhou com você. that he didn't fight for you. Ele falhou com você. Maybe he fought against you. Talvez até ele se levantou contra você. Maybe he hurt you. Talvez ele machucou você. Fathers fail us because they're humans, Pais podem falhar conosco porque eles são humanos. and humans fail us. Mas às vezes eles nem entendem isso. And I think it's really important that we reflect on our relationship with our earthly dads, Isso é importante porque nós acabamos tendo um reflexo dessa relação com os nossos pais. because they've shaped so much of our lives. Porque às vezes eles tentam tanto.
And the way we see God is often how we see our earthly fathers. E às vezes a maneira como nós passamos a enxergar Deus é a maneira como nós enxergamos nossos pais. I just want to stop and make a note here. Eu gostaria então de fazer uma nota aqui. Mothers, you are extremely important too. Vocês, mães, também são muito importantes. We often speak about fathers, but mothers have equal value. Nós estamos falando dos pais, mas as mães têm um valor igual. And I just want to affirm that. E eu gostaria só de registrar isso. But tonight I want to speak about fathers Mas nessa noite vamos falar mais acerca dos pais. and God, our Father. E Deus como nosso pai. So statistics tell us the importance of fathers. Então, algumas estatísticas mostram a importância dos pais. Studies have shown that 85% of teenagers in prison come from fatherless homes. Algumas estatísticas mostram que 85% dos adolescentes da prisão vieram de famílias, de casas sem pais. And 90% of homeless people come from fatherless homes. 60% dos suicídios de jovens também vêm de casas onde os pais são ausentes. And there are so many more statistics about this. Nós temos 90% também das pessoas que moram nas ruas, elas são oriundas de famílias de pais ausentes. I believe that there's a certain power in a household when a father is present. Então nós vemos que há um poder muito, muito importante quando há uma família que os pais são presentes. When a parent is fully engaged, Quando os pais estão realmente envolvidos. fully stepping into the role of a godly Estão father, realmente envolvidos naquilo que é o papel do pai que Deus estabeleceu. then children are raised up with secure identities. Então as crianças crescem com uma identidade segura. But identity is exactly the thing that the devil wants to attack. Por isso a gente percebe que é exatamente aí que o diabo quer atacar. He wants to destroy our identities. Ele quer destruir a nossa identidade. The Bible says that he came to steal, kill, and destroy. A Bíblia diz que ele vem para roubar, para matar e para destruir. And he does this through attacking households. Então ele ataca exatamente a unidade da família. He breaks down marriages. Ele quebra os casamentos. And he distorts our view of fathers. E ele rouba de você os pais. Because if he can distort our view of fatherhood, he can distort our view of God. Porque se ele conseguir mudar a tua imagem de pai, ele muda a tua forma de enxergar Deus também. God chose to reveal himself to us as a father. Deus escolheu uma maneira de se revelar a nós como pai. And I find it very interesting that the first time in history that he does this E eu vejo aqui que a primeira vez que ele fez isso na história is in Exodus 4 verse 22. está em Êxodo capítulo 4 e verso 22. In this context, Nesse- Pharaoh in this context, Pharaoh has taken the Israelites captive in Egypt. Nesse contexto, então, o faraó tomou os israelitas como escravos no Egito. And God has sent Moses to free them. E Deus mandou Moisés para libertá-los. So God tells Moses, Deus falou a Moisés, Israel's my son. Israel é meu filho. And he tells Moses to tell Pharaoh, E ele então mandou Moisés dizer a faraó, let my son go deixe meu filho sair so that he may serve me. para que ele me sirva. And I think there's something really significant about the fact that the first time God reveals himself to be a father Eu penso que a coisa mais significante acerca de Deus ter se revelado como pai is when people are in captivity and need someone to free them. é quando as pessoas estão no cativeiro, eles precisam de alguém para libertá-los. You see, it's the father's heart that wants freedom for his children. E isso é o coração do pai que quer ver seus filhos livres. A loving dad will do anything to protect his children. Um pai que ama, ele faz qualquer coisa para proteger seus filhos. He will lay down his life for them. Ele dá a sua vida por eles. If they are taken captive, he will not rest until they are Se found. os seus filhos estão cativos, ele não vai descansar enquanto ele não os vê livres. I remember once when I was a little girl, Eu lembro quando eu era uma pequena garota, we lived on a big property. nós vivíamos numa casa muito grande. And the one day I decided to take a nap by a tree. Uma vez eu decidi ir lá para uma árvore. And I was very small. Eu era muito pequena. So I didn't understand that if my parents couldn't find me, they'd be worried. E eu não entendia que se meus pais não me encontrassem, eles iam ficar preocupados. And in the distance, I remember hearing my dad ask my mom, have you seen Emily? Eu lembro que aí minha mãe perguntou para o meu pai, você viu a Emily? He didn't know where I was. Ele não sabia onde eu estava.
But I was sleepy and I wasn't paying attention, so I fell asleep. Eu estava lá dormindo e eu não estava com muita atenção no que estava acontecendo. And I woke up a while later with my dad shaking me. Então, de repente, eu acordei com meu pai me chacoalhando. And he said, Emily, I've been looking everywhere for you. E ele disse, Emily, eu estava procurando você em todo lugar. In the garden, in the house. Na casa, no jardim. I was so worried. Eu estava tão preocupado. And he was so relieved when he found me. E ele estava tão envolvido com a família. A father's heart wants to be united with his O children. coração do pai quer estar unido com seus filhos. And there is nothing that God would do not to bring us home. Não há nada que Deus não vá fazer para não nos levar de volta para casa. But here's the important thing that we need to understand. Mas há uma coisa importante, então, que nós precisamos entender. This love Esse amor from the Father, do coração do pai, we cannot earn it. ele não pode mudar. It's not dependent on us. E, na verdade, também não depende de nós. You see, because of sin, Você sabe, por causa do pecado, we are broken. nós ficamos quebrados. We will never measure up to God's Nós standards. nunca conseguiríamos atingir aquilo que Deus planejou. But the good news is He knows this. Mas o importante é que ele sabe disso. He made us. E ele sabe disso porque ele nos criou, ele nos fez. And He still loves us. E ele continua nos amando. This blows my mind. E isso é incrível. It's radical. É maravilhoso, é radical. And you might ask why. Why does He love us? E a gente às vezes pergunta por quê? Por que ele me ama? I can't give Him anything. Eu não posso fazer nada. The Bible says that God is love. A Bíblia diz Deus é amor. And this is the Father's heart. Esse é o coração do Pai. He loves us because He's love. Deus nos ama porque ele é amor. This is a simple truth that we need to understand. Isso é uma verdade muito simples que nós precisamos entender. Because this changes everything. E isso pode mudar tudo. There's not a single person here who's had a perfect earthly dad. Nós sabemos, claro, que não há ninguém aqui que o coração é perfeitamente como o coração do Pai. I've had the most amazing dad I can imagine, but even he cannot measure up to God's perfect love. Eu posso imaginar o homem mais perfeito e ainda assim não vai atingir aquele nível que Deus esperaria. And most of us have skewed perceptions of God. E muitos de nós também às vezes temos uma concepção errada acerca de Deus. And so we need to be a people who study the Bible. Por isso é que nós precisamos ser um povo que estuda a Bíblia. We need to study truth. Nós temos que estudar e conhecer a verdade. So I've spoken a lot about the father's role. Eu tenho falado muito aqui acerca do pai e do papel do pai. Let's talk a bit about what is actually in the father's heart. Vamos falar um pouquinho então acerca do que realmente está no coração do pai. In Matthew 18, it speaks about the story of how God is like a shepherd who leaves the 99 for the one lost sheep. Lá em Mateus 18 tem a história de como o bom pastor deixou as 99 no aprisco e foi procurar a ovelha perdida. This tells us three things about God. Essa história do bom pastor fala de três coisas acerca de Deus. He is relentless in chasing after us. Deus ele é persistente em nos procurar. We are precious to him, Nós somos preciosos para Ele. and he will fight to bring us E home. Ele vai brigar para nos levar de volta para casa. This is the father's heart. Esse é o coração do Pai. In the story of the lost son in Luke 15, Também a história do filho pródigo em Lucas 15. it shows us how the father's heart longs for his children to come back home to him. Ele também mostra como o coração do pai é longânimo em esperar que os filhos voltem para ele. We see how the father waits day and night for his children to come back. Nós vemos como o pai foi paciente, esperou dia e noite para o retorno do seu filho. He doesn't care what you've done. Ele não se importava o que ele estava fazendo, He just wants you home. ele só queria ele de volta. And they had a massive celebration when the Então, son quando ele came home. voltou, houve uma celebração muito grande. This is the father's heart. Esse é o coração do pai. In Jeremiah 9 verse 1, we E- see how God's heart weeps for his people. Em Jeremias 9, capítulo 1, nós vemos como o coração do pai também quer e às vezes chora pelo seu povo. It says, "Oh, that my head were waters, Ele diz, toda a minha cabeça são águas. and my eyes a fountain of tears, E os meus olhos são uma fundação de lágrimas. that I might weep day and E eu night choro dia e noite for the slain of the daughters of my por causa people." das prisões das filhas do meu povo.
I believe that in God's heart there is much sorrow and much weeping. E às vezes eu creio que o coração de Deus tem muita dor e muita lágrima. Last week, our team went to the city of Sao Paulo. Nosso time estava lá na cidade de São Paulo We visited a Catholic cathedral. e nós visitamos lá a Catedral da Sé, lá no centro de São Paulo. Semana passada, last week. And I saw people going in there looking for worship. E eu estava vendo ali as pessoas indo para ter lá os seus momentos de adoração People who I could see were lost. e nós percebíamos como eles estavam perdidos. And there's no God in that cathedral Nós vimos assim, parece que Deus não estava lá presente naquela catedral, because the devil has distorted the view of God there. porque o diabo quer sempre roubar a adoração de There Deus. were images of a tiny Jesus almost worshiping a big Mary. E às vezes, ao invés de estar concentrados em Jesus, eles estavam lá adorando lá a estátua da Maria. Jesus was portrayed as little. Jesus, ele foi esquecido quando era pequeno. And I left there weeping. E quando eu saí lá da Catedral da Sé, eu estava chorando. And many of our team experienced deep sadness. E muitos de nós estavam experimentando assim, uma grande tristeza. I believe I experienced the heartbreak of the Father's Eu acho heart. que ali eu estava experimentando como o coração quebrantado de Deus. Because he wants people to find him. Porque Ele quer que as pessoas o encontrem. And they weren't finding him there E às vezes as pessoas não o where encontram. they should have been able to find him. E as pessoas deveriam procurar por Ele. And that's the Father's heart. Esse é o coração do Pai. In Jeremiah 29, verse 11, Em Jeremias 29, verso 11, a very famous verse, é um versículo conhecido. it says, "For I know the plans I have for you, Eu declares the sei os Lord. planos que eu tenho por vocês, diz o Senhor. Plans to prosper you and not to harm you. Plano de paz e não de mal. Plans to give you a hope and a future." Planos para dar a vocês uma esperança e um futuro. God's heart is for us. O coração de Deus é por nós. He wants to protect us. Ele quer nos proteger. He has plans for Ele us. tem planos He por thinks nós. about us. Ele quer nos dar esperança. He wants good things for Ele quer us. boas coisas para nós. Not worldly things like Não- money and nice cars, Não coisas do mundo assim como carros ou dinheiro, but things like friends who also love the Lord. mas Ele quer nos dar amigos que, assim como você, também amam o Senhor. Things like finding healing. Coisas que venham trazer cura. Things like laughter. Coisas que venham trazer amor. That's his heart for us. Esse é o coração dele por nós. These are just a few of the hundreds of characteristics of Essas God's heart. características que eu tenho falando são poucas das muitas características do coração de Deus. And I want to encourage you to go searching for them yourself. E eu quero encorajar vocês esta noite a irem a buscar entender isso. In the Bible, you will find his heart. Na Bíblia nós vamos encontrar o coração de Deus. I promise you. Eu te prometo isso. Go looking for yourself. Vai e veja por você mesmo. Let's pause here and do a quick little recap. Vamos aqui então por um momento recapitular aquilo que eu disse. So we've seen how we were made to walk with God, Nós fomos criados para caminharmos com Deus. but sin came in and broke the O relationship. pecado quebrou o relacionamento. And since then, all of history is God calling us home. Então a parte ali toda a história é Deus tentando nos buscar de novo. Do you want to know the good news? E aí nós vemos The battle's already won. que tudo é uma coisa só. We have hope. Nós temos esperança. And it's because of one person. E isso é por causa de uma única pessoa. It's the Father's Son, Jesus Christ. É o Filho de Deus, Jesus Cristo. You see, Jesus is the fulfillment of a long legacy of promises. Jesus é o cumprimento de uma longa lista de promessas. For thousands of years, since the fall, God has promised us a Redeemer. Por milhares de anos, Deus foi prometendo que ia nos redimir. All the prophets foretold about it. Todos os profetas falavam disso. All the stories in the Old Testament foreshadowed it. Todas as histórias do Antigo Testamento mostravam isso. And it all led to Jesus. Todas elas apontavam para Jesus. We see this foreshadow in the sacrifice of Isaac. Nós vemos isso lá naquela imagem do sacrifício de Isaac. God asked Abraham to sacrifice his son. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho. But because God loved humans, Mas porque Deus ama os seres humanos, and he loved Abraham and e Isaac, ele amava também Abraão e Isaac, he provided a replacement, ele promoveu, a ele ram. providenciou o cordeiro. And
And this is just like Jesus is our replacement because we deserve death. Exatamente, Jesus é a nossa provisão. We see this foreshadowing in the Passover. Nós vemos isso também lá na Páscoa. They had to sacrifice a lamb so that Ele- the angel of death would pass over. Eles tinham que sacrificar um cordeiro para a Páscoa. But Jesus is our lamb. Mas Jesus é o nosso cordeiro. He was slain for us Ele foi morto por nós, so that we may have life. para que nós tivéssemos vida. Isaiah prophesied many times about Christ. Isaías profetizou muitas vezes acerca de Jesus. He spoke about a man who by his wounds we are healed. Ele falou daquele homem que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. In chapter 61, verse 1 of No Isaiah, capítulo 61 e verso 1, it says that God will send a redeemer ele diz que então o Senhor ia enviar um remidor, who will preach good news to the poor, aquele que ia pregar boas novas aos pobres, heal the ia brokenhearted, curar os quebrantados de coração and proclaim liberty to the e captives. proclamar a libertação aos cativos. These are all the promises of Jesus. Todas essas promessas apontavam para Jesus. And in the New Testament, E o Novo Testamento, Jesus is the one who fulfills all these promises. Jesus é aquele que cumpriu todas as promessas. No problem. You're welcome. You see, when Jesus died on the cross, Quando Jesus morreu na cruz, he showed us the ultimate act of love. ele mostrou o último ato de amor. And it's love that draws us to God's heart. E foi o seu amor que nos levou então para o coração de Deus. Let's read John 3, verse 16. João 3, verso 16. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo de that tal he gave maneira his one and only Son, que deu seu Filho unigênito, so that whoever believes in him para que todo aquele que nele crê will not perish but have everlasting life. não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus shows us the height of God's love. Jesus mostrou para nós o peso do coração de Deus. Jesus points to the Father, Jesus apontou para o Pai. and Jesus is the way to the Father's heart. E Jesus é o caminho para o coração do Pai. Now let's read John 14, Em verse João 6. 14, verso 6, Jesus says, I am the way, Jesus diz: Eu sou o caminho, I am the truth, a verdade and I am the life. e a vida. No one can come to the Father except through me. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. If you are searching for God's heart, Se você está buscando entender o coração de Deus if you are searching for a way to know e it, você está buscando por um caminho, then you are searching for a person. então significa que você está procurando por uma pessoa. And that person is Jesus. E essa pessoa é Jesus. Jesus is the way. Jesus é o caminho. He holds the keys to life. Ele tem as chaves da vida. He holds the way to find the truth. Ele mostra que ele é a verdade e a vida. And in Jesus we meet love in the form of a person. Em Jesus nós encontramos o amor em forma de uma pessoa. And when we encounter love, Então quando nós encontramos amor, everything changes. todas as coisas mudam. If you are trapped in sin, Jesus, Se go for it. você está envolvido com o pecado, Jesus tells us that God has the power to set us free. a palavra diz que Deus tem o poder de nos tornar livres. If you are hiding in fear, Se você está vivendo em medo, Jesus says that God's love casts out all fear. isso quer dizer, a palavra diz que Jesus quer mandar tudo isso embora, todo esse medo. Jesus opens the way for us to be free of shame and guilt. Jesus, ele abre o caminho para nós sermos livres da culpa e do pecado, da vergonha. He offers us a way to forgive our enemies. Ele abre o caminho para nós podemos perdoar os nossos inimigos. He teaches us how to have victory over sin, E ele nos ensina um caminho para vivermos em vitória sobre o pecado. how to resist temptations, Como resistir às tentações and how to love e como when we have never had an example of someone teaching us how to love. e ele nos dá um exemplo de como nós podemos amar os nossos inimigos. Jesus changes everything Jesus é tudo. because in him we find our identity, Jesus muda tudo. Ele nos leva de volta e nos mostra a nossa identidade. and in him we find a way to know the heart of the Father. E através dele nós encontramos o caminho para entender o coração do Pai. Think about it from when you were a little kid in school. Pense um pouquinho quando você ia para a escola. You'd make friends with someone, Você talvez era verão ou inverno, and then they'd invite you to their house, Ok, imagine assim que alguém te convidava para casa and you'd meet their parents. e para conhecer os pais.
The Son opens the way for us to know the Father. Então você percebe assim, quando algum amigo te convidar para ir na casa dele, ele ia te apresentar o pai dele. Então aí você entende que o filho é o caminho para você conhecer o pai. And when we know that we are sons and daughters of the Most High King, Nós somos então os filhos e os filhos e as filhas do maior dos reis. we are forever changed. E nós não podemos mudar isso. We learn that we have an inheritance in God's kingdom. Nós temos uma herança no reino de Deus. We become royalty. Nós nos tornamos reais. We know that the Father has all authority, Nós sabemos que o rei tem toda a autoridade, que o pai tem toda a autoridade. and therefore we have authority. Isso significa que nós também temos autoridade. Therefore we can cast out demons Nós podemos expulsar demônios. and we can heal the sick Nós podemos curar os enfermos. because we know who our dad is. Porque nós conhecemos o nosso pai. Knowing our Father enables us to know ourselves. Quando nós conhecemos o pai, isso nos dá a condição de conhecer a nós mesmos. Our identity is in Him. Nossa identidade está nele. Our life is in Him. Nossa vida está nele. And all we need to do to have this life E tudo que nós precisamos é viver a sua vida. is accept His invitation. É nós aceitarmos o seu convite. To close, let's read John 3, verse Para 1. finalizar, então, eu vou ler João, capítulo 3, o verso 1. It says, Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, Diz, amados, veja como Deus nos tem amado. that we should be called children of God. Que nós fomos chamados filhos de Deus. Amados, com grande amor tem nos dado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Our earthly parents will always fall short of our needs and expectations. Nossos parentes, nossos pais terrenos sempre vão falhar nas nossas expectativas. But there's someone who will never fall short. Mas há alguém que nunca vai falhar. Someone who will never fail you, Algum que nunca vai te deixar. who will never let you down, Ele nunca vai te deixar cair. and who is the perfect Father. Ele é o perfeito Pai. And this is the Father of Christ. Ele é o nosso Pai. And in Him, E nele we are clothed in identity. nós encontramos a nossa identidade. And I'll say it one more time. E nós, então, It changes everything. entendendo a nossa identidade, isso vai mudar todas as coisas. So if you've never experienced the love of the Se Father, você nunca experimentou o amor de um pai, or if you've experienced it once but you've drifted away, mas talvez você tenha experimentado, talvez até de uma maneira errada, I believe that right here, e você está aqui tonight, essa noite, God is calling you back. Deus está te chamando de volta. He's inviting you into a new relationship. Ele está te convidando a um novo relacionamento. As Romans 8 verse 15 says, Em Romanos capítulo 8, verso 15, For you did not receive the spirit of bondage Porque again to fear, nós não temos recebido o espírito de covardia para vivermos novamente em medo, but you received the spirit of adoption, mas temos recebido o espírito de adoção, by whom we cry out, Abba, Father. pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. So my question to you tonight is, Então a minha questão para vocês esta noite, do you know the Father's heart? você conhece o coração de Deus? Have you experienced that love? Você tem experimentado esse amor? Can you truly call out to God, Abba, Father? Você realmente pode dizer a Deus, Abba, Pai? And if not, Se não, what are you going to do about it? o que você vai fazer a respeito disso? So I'm going to pray for us, and I'm going to invite my team to come up to the front Eu here. vou convidar aqui a equipe para vir aqui à frente And as I pray for us, you can come up. e eles vão orar conosco. I want to invite you to search your heart. Search your heart. Eu gostaria que você examinasse o teu coração. Ask yourself these questions. Pergunta ao teu coração These questions. esta questão. And if there's any little thing in you Se há alguma coisa ainda que pequena em você, that has doubt, que é dúvida, that you don't know the Father, que você não conhece o Pai, come up for prayer. venha aqui para receber oração. I believe that God is moving here tonight, Eu creio que o Senhor vai se mover aqui essa noite and He wants to touch each of you. e Ele quer tocar cada um de vocês. And if you don't need to come up for prayer, Se você vier aqui para oração, go pray for someone else. Go pray for someone else. então vem e ora por um de nós. Se você não quiser vir receber oração, você pode vir orar por um de nós. I don't want to see these chairs still and sitting full. Eu, I don't want to see these chairs full.
Eu não gostaria de ver essas cadeiras aí cheias. Gostaria que vocês I want to se see people movimentassem. standing Gostaria que vocês se and levantassem, worshiping louvassem, and praying for each adorassem, other orassem uns pelos outros. and getting prophetic words for each other Gostaria que até vocês talvez tivessem palavras a And- compartilhar uns com os outros and crying out, Abba, Father. e clamassem a Abba, Pai. So God, thank you that you are our Father. Deus, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Thank you that we can call you Abba, Father. Obrigado porque nós podemos clamar Abba, Pai. I pray that every heart here tonight will experience your love, Eu oro para que cada coração esta noite aqui possa experimentar o teu amor. that you would touch every heart in this room, Que o Senhor possa também examinar cada coração aqui presente. and that you will remind us of our identities Que as, você possa nos lembrar da nossa identidade as children of God. como filhos de Deus. And God, I pray that your Spirit would fill this place, Deus, eu oro para que teu Espírito tome este lugar, and that you will remind people of the relationship that you are calling them to. para que o Senhor lembre a cada um dos relacionamentos que o Senhor quer ter com eles. Thank you for your love, Father. Obrigado por teu amor, Pai. Thank you that it changes everything. Obrigado porque isso muda tudo. I want to experience that love again. Eu quero novamente. I want to experience that fresh love Eu again. quero cada vez experimentar novamente esse amor fresco, esse amor novo. And I pray that every heart in this room would have that same desire. Eu oro para que cada um receba a tua vida. We give you the honor and the glory. Nós te damos a honra e a glória. We love you, we love you. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. We love you, we love you. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. And we accept your invitation Nós aceitamos o teu to convite be sons and daughters para sermos filhos e filhas once again. cada vez mais, de And we novo. accept your love. Nós aceitamos o teu amor And we are grateful for your love. e nós agradecemos pelo teu amor. Amen. Amém.